Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH. Cerca de 2 milhões de brasileiros são afetados anualmente por esse transtorno. Baixa autoestima, relacionamentos problemáticos e dificuldades na escola e trabalho são alguns dos sintomas. O TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ele já existe há muito tempo. O DSM-5, ele já traz essa conceituação do TDAH, porém não havia um olhar aprimorado para o TDAH, principalmente no que tange aos adultos. Olhava-se para o TDAH a nível infantil, crianças, adolescentes também não tinham esse olhar. E o TDAH, ele, à medida que ele vai se desenvolvendo no organismo do ser humano, lembrando que o TDAH ele pode ser classificado em 3: desatento, hiperativo ou combinado, que é o desatento e hiperativo. Segundo o levantamento feito pelo Instituto Neurosaber, cerca de 95% dos casos são descobertos antes dos 12 anos de idade. Não existe uma faixa etária específica. Ele é uma doença genética, principalmente genética. É um transtorno neurobiológico, ou seja, não é uma doença mental, apenas um transtorno neurobiológico. Ele não tem cura e a intensidade dele varia de questões ambientais. Então, de acordo com o ambiente que eu estou inserido, na situação em que eu estou vivenciando, é que o TDAH vai se manifestar em maior ou em menor grau. Já existe medicação para o TDAH, muitos não necessitam dessa medicação, muitos indivíduos não necessitam, mas vários outros indivíduos necessitam. E nós temos também técnicas que o psicoterapeuta, o terapeuta ocupacional e o psicopedagogo vão trabalhar junto com esse indivíduo que tem TDAH para amenizar esse sofrimento. Apesar de ser muito comum, o transtorno ainda é um tabu entre os brasileiros. A falta de informação é o principal fator que contribui para essa estranheza diante do TDAH. É muito fácil você passar a noite toda acordado, não conseguir dormir pelo TDAH, porque ele influencia diretamente na qualidade do sono, acordar no outro dia exausto, com a bateria totalmente descarregada, chegar no trabalho e não conseguir ter nenhum tipo de rendimento. O TDAH afeta diretamente as suas funções executivas. Então, você vai chegar no trabalho e não vai conseguir ter nenhum tipo de rendimento. Agora, se você chegar ao trabalho dessa forma e disser para as pessoas que é porque você tem TDAH e passou a noite toda sem dormir, as pessoas vão zombar de você. Ou vão achar que é uma desculpa. Porém, se você, mesmo com TDAH, tiver passado a noite dessa forma, mas consciente do preconceito, chegar no trabalho no outro dia de manhã e disser que não dormiu porque estava gripado, com o nariz congestionado, todos vão entender. Então, perceba aí o quanto o TDAH ainda é um fator de preconceito e o porquê tantas pessoas lutam tanto contra um diagnóstico. Tanto na fase de desenvolvimento infantil quanto na terceira idade, é importante que se tenha apoio dos familiares para que seja tratado o transtorno. Quando a gente fala de criança, é mais fácil. Por quê? As escolas, elas estão ali com as crianças inseridas no ambiente escolar durante todos os dias, a semana toda. Então, a própria escola chama a família e leva a queixa até a família. E a família começa a buscar esse apoio profissional. Apesar de que a criança ela ainda é muito jovem, espera-se que uma criança sadia seja mais agitada, cheia de energia, então é preciso uma investigação mais profunda. Os idosos, assim como os adultos, eles vêm de uma história ainda mais profunda, onde o preconceito é mais arraigado e a falta de conhecimento é maior. Então, tem muito adulto, idoso, TDAH, que hoje é visto como depressivo. Não que ele não seja depressivo. Eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que todas as pessoas, os ansiosos, aqueles que têm ansiedade, aqueles que têm depressão, são de fato TDAH. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o TDAH existe, que ele tem vários impactos na vida do indivíduo. Pode ser a ansiedade ou pode ser a depressão.
Por isso é preciso que esse idoso, além de uma reabilitação cognitiva, porque ele vai chegar num ponto, seja pela depressão, ansiedade ou TDAH, que cognitivamente ele vai estar necessitando dessa reabilitação. Então, além da reabilitação cognitiva, ele precisa do apoio dos familiares. Ele precisa ser ouvido, ele precisa ser considerado e ele precisa ser inserido em atividades que lhe dão prazer.